Ei, pessoal, graça e paz. Uma das perguntas que eu mais recebo quando estou dando aula sobre Bíblia é: Pastor, por que na Bíblia nós encontramos quatro evangelhos? É isso mesmo. Por que quando nós vamos para o Novo Testamento nós encontramos quatro evangelhos? Bem, eu sou o pastor da Vinci e eu quero meditar com você a respeito dessa pergunta. Na verdade, gente, é mais comum do que muitos de vocês possam imaginar. De fato, quando estamos lendo a Escritura, muitas perguntas existem de fato. Alguns vão procurar saber por que, por exemplo, o Antigo Testamento foi organizado desse jeito, por que a Bíblia foi organizada da forma como nós temos hoje, qual a diferença entre Antigo e Novo Testamento, qual a diferença do Antigo Testamento dos judeus e o Antigo Testamento que nós usamos, ou qual a diferença do cânon protestante, católico, enfim. Existem muitas perguntas, de fato, quando nós estamos lendo as Escrituras, e eu quero, de alguma forma, hoje refletir a respeito dos quatro evangelhos. Olha que curioso. Eu coloquei aqui até uma imagem para vocês. Eu vou falar daqui a pouquinho o que simboliza essas quatro imagens. Então, gente, eu quero falar hoje com vocês a respeito dos quatro evangelhos. Deixa eu até voltar aqui, porque, gente, quando nós pensamos nos evangelhos, os evangelhos são os livros que contam a respeito da vida e obra de Jesus. De uma forma bem ampla, os evangelhos, portanto, eles refletem a glória de Cristo, tá bom? Os evangelhos, eles refletem a glória de Cristo. E por que quatro evangelhos? Interessante nós sabermos, gente, que os quatro evangelhos, eles foram escritos e colocados no cânon, ou seja, foram inseridos no cânon, aceitos como reconhecidos, como oficiais, como inspirados pelo Espírito Santo, e eles, na verdade, eles representam Jesus de quatro formas. É como se nós falássemos de Jesus em quatro facetas, quatro formas como nós podemos apresentar a Jesus, e também foram escritos para pessoas específicas, para grupos específicos. Então, quando nós pensamos os quatro evangelhos, cada um deles vai apontar para um povo, para um grupo específico, assim como também vai falar sobre uma faceta de Jesus. É curioso, depois você pode meditar nesse texto, Apocalipse fala sobre quatro seres viventes. Os quatro seres viventes, eles são descritos em Apocalipse como tendo quatro rostos, ou seja, os quatro seres, eles têm quatro rostos diferentes, que são aqui, ó, esse rosto aqui, esses rostos aqui eu coloco aqui na imagem. O rosto do leão, o rosto do boi, o rosto do homem e o rosto da águia. Então, muitos teólogos entendem que quando a Bíblia fala sobre esses seres, na verdade, estariam apontando para a glória de Deus, estariam apontando para a grandeza de Cristo. E possivelmente, portanto, cada evangelho vai enfatizar essa faceta de Jesus, tá bom? Então, quando nós vamos, por exemplo, para o evangelho de Mateus, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Não à toa, a faceta de Jesus, então, que aparece no Evangelho de Mateus, é a faceta, é a face do leão. O leão, então, representando o rei. O leão representa, simboliza majestade, poder, soberania. Jesus, portanto, é apresentado no Evangelho de Mateus como o Messias prometido e o rei dos judeus. E qual a aplicabilidade que isso tem nas nossas vidas? A aplicabilidade é o seguinte: nós precisamos refletir sobre a soberania de Jesus em nossas vidas. Será que você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Não apenas o Salvador, mas o soberano, aquele que governa. Porque, gente, há uma diferença entre pensarmos em Jesus como nosso Salvador e pensarmos nele como nosso Senhor. Mateus, portanto, mostrando Jesus como leão, ele aponta para a soberania, para o reinado de Cristo, e que ele reine não apenas nas nações, mas que ele seja o rei da nossa vida, que ele seja o rei do nosso coração.
Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, Marcos escreveu o seu evangelho para o público romano, enfatizando a servidão, o sacrifício de Jesus. Por isso, Jesus é apresentado, então, no Evangelho de Marcos como servo. E a faceta que é apresentada, portanto, aqui é a face do boi. Por que o boi? Porque o boi representa força, o boi representa paciência, ele representa serviço. Características que refletem a natureza de Jesus como o servo sofredor. Olha que curioso, gente. Então, enquanto Mateus, que foi escrito para os judeus e aponta para Jesus como rei, aqui em Marcos, Jesus é apresentado como servo. E por isso que, ao contrário de Mateus, que apresenta a face do leão, aqui em Marcos, Jesus é apresentado com a face do boi. E quais são as aplicabilidades dessa verdade na nossa vida? Nós precisamos nos inspirar no exemplo de Jesus, no seu sacrifício. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Nós precisamos avaliar se de fato temos servido a Deus e as pessoas. Será que nós temos vivido como servos? Será que nós estamos buscando um lugar de status ou um lugar de serviço? Será que nós queremos ser vistos ou será que nós estamos servindo? Por isso, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Mateus aponta para a soberania de Jesus e ele fala sobre a necessidade de reconhecermos ele como nosso Senhor. Mas quando vamos para Marcos, Marcos está apresentando Jesus como servo. Isso nos ensina, isso nos desafia a sermos também humildes e dedicados. Agora, quando vamos para o terceiro evangelho, aliás, o maior dos evangelhos, que é o evangelho de Lucas. Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. Lucas foi escrito para Teófilo, que era um gentio. Lucas, em seu evangelho, enfatiza a humanidade de Jesus e a sua compaixão. Aqui, então, Jesus é apresentado como filho do homem, como aquele que viveu entre nós, que compartilhou desafios, que compartilhou dores, que enfatiza as suas fraquezas também. Não pecados, mas fraquezas, a fragilidade humana. Olha que legal então, gente. Mateus, escrito para os judeus, falando sobre soberania e mostra Jesus como o rei, o leão. Quando vamos para Marcos, Marcos foi escrito para os romanos e ali apresenta Jesus como servo e fala sobre dedicação, o rosto do boi. Quando a gente vem aqui para Lucas, Lucas que foi escrito para um gentio, Teófilo, nos apresenta Jesus como o filho do homem, aquele que mostra Jesus 100% homem, Jesus, filho do homem. Aqui vai mostrar então a sua humanidade. É por isso que aqui nós somos desafiados a viver uma vida de compaixão, de empatia, reconhecer a humanidade de Jesus e a necessidade de nós também estabelecermos, como seres humanos, relacionamentos autênticos, reconhecer que nós também temos limites, reconhecer as nossas fragilidades. Em último lugar, o Evangelho de João. João, gente, foi escrito para os gentios e o foco de João é na divindade de Jesus. Não à toa que aqui então Jesus é apresentado como Filho de Deus. Se em Lucas Jesus é apresentado como Filho do homem, aqui em João Jesus é apresentado como Filho de Deus. Não à toa o rosto que vai apresentar, que vai representar essa faceta de Jesus, essa realidade de Jesus, é o rosto da águia. Porque a águia, gente, ela simboliza majestade, visão aguçada, transcendência, assim como Jesus, que vem do Pai, que vem de cima, que vem do alto. Tanto que o Evangelho de João nem apresenta a genealogia de Jesus começando com o homem. A genealogia de Jesus, na verdade, João apresenta Jesus, o Verbo, vindo do próprio Deus, do Pai. Por isso o Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, a águia
que vem do alto. Qual a aplicabilidade disso em nossas vidas? Nós somos convidados a contemplar, gente, a divindade de Jesus. Nós somos convidados a contemplar Jesus como Filho de Deus, o autor da nossa fé, aquele que vem do alto, aquele que vem do Pai. E é por isso que então nós somos desafiados a refletir o seguinte: como que está o meu relacionamento com Jesus? Como que está o meu relacionamento com o Pai? Como está o meu relacionamento com Deus? Os evangelhos, portanto, gente, falam sobre a vida e a obra de Jesus. Cada evangelho falando para um povo específico, para um tempo específico, mas principalmente revelando toda a glória do nosso Deus, revelando a grandeza de Jesus, apontando, portanto, cada um deles para uma faceta, mostrando a grandeza, como o nosso Deus é maravilhoso, como Jesus é poderoso. O nosso Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele é o Senhor, ele é servo, ele é o nosso Salvador. Então, recapitulando, ali quando nós vamos para Mateus, Mateus apresenta Jesus como o rei, aquele que é o soberano da nossa vida, o leão da tribo de Judá. Quando nós vamos para Marcos, Marcos apresenta Jesus como servo, o servo sofredor. Por isso, a face do boi. Quando nós vamos para Lucas, Lucas enfatiza a humanidade de Jesus. Jesus é 100% homem. Agora, quando nós vamos para João, João enfatiza a divindade de Jesus. Não à toa, ele é representado aqui com a face da águia, mostrando que ele vem do Pai, ele vem do alto. Esse é o nosso Jesus. Eu quero, portanto, te convidar a meditar nas Sagradas Escrituras, a pensar sobre a palavra de Deus, a mergulhar de fato na palavra de Deus. Aqueles que me conhecem há bastante tempo sabem que eu tenho usado uma frase que é desafiando as pessoas pelo seguinte: vamos estudar, chega de moleza, é hora de aprender a palavra de Deus. Eu te convido, então, portanto, a mergulhar na Escritura Sagrada. E à medida que você mergulhar na Escritura, certamente Deus vai se revelar a você, ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, sabe? Deixe sugestões de novos temas, porque o objetivo, queridos, é poder estar compartilhando a palavra de Deus de forma acessível, de forma bem didática. Que o Senhor te abençoe, no nome santo de Jesus.